e outras tantas faltas de educação nesse meio, cara. Mas até hoje a gente lembra disso, eu e a Cristina, porque na hora as duas olhou uma para a cara da outra e a gente pensou assim, eu não pedi nada a ninguém. Caraca, fiquei passada. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Elisa. Boa noite, senhor Roberto. Está na hora da prece. Quem é que vai fazer a nossa prece hoje? Fechemos nossos olhos. Isso, Roberto, cheio de atitude. Espera aí. Deixa eu fechar o porque microfone por causa do barulho. Eu estou devendo, né? Muito tempo que eu não faço prece. Estou precisando até fazer para mim mesmo. Então vamos lá. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, a sua misericórdia em permitir mais uma noite de estudos, muito especialmente do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, Jesus. Estudar o teu Evangelho é uma grande oportunidade de aprendizado. E que este aprendizado, Senhor, transmitido hoje pelo nosso irmão Afrânio, saibamos absorver e distribuir, transmitir a todos aqueles que desejarem conhecer o teu Evangelho, desejarem te conhecer, e muito especialmente, conhecer a nossa doutrina. Segundo Emmanuel, a maior caridade que possamos fazer pelo Espiritismo é sua divulgação. Isso aí compete a nós, espíritas, realmente transmitir a todos aqueles que desejarem conhecer o Espiritismo com dignidade, com caráter, realmente com verdade. Te pedimos por todos aqueles que ainda não chegaram ao nosso estudo, te pedimos por nós outros aqui presentes, e te pedimos também por aqueles nossos irmãos contaminados pelo vírus da Covid por todo o planeta. Aqueles que se encontram em fase terminal, e por todos os desencarnados, Senhor. Fica conosco, ampliando nossas mentes, nos dando a certeza de que estaremos estudando o teu Evangelho e que precisamos realmente, novamente, colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, que assim se faça agora e sempre. Graças e graças a Deus. Saúde, Senhor, luz e paz a todos nós. Muito obrigado. Graças a Deus, Senhor. Graças Boa noite, a Deus. Cláudio. Graças a Deus. Boa noite. Cláudio. Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no item 5, né, Boa Elisa? noite. Tem 5. Boa noite, Claudinho. Exatamente. Cláudia, boa noite, Cláudia. Bom, Boa então noite. vamos lá. Boa noite para todos. Boa noite. Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Oi. Antes de nós começarmos, eu gostaria de ler um princípiozinho de um poema de Casimiro Cunha, que diz muito com o nosso estudo da noite de hoje. Coração que não se abre à sementeira do amor, não guarda com segurança a luz do Consolador. Muita leitura sem obras de ensino e consolação traz flor parasitária da inútil conversação, desalento, choramingas, de pranto sempre a correr, expressas frequentemente muito serviço a fazer. Esse poema é muito grande, é muito longo, mas é muito bonito, é de Casimiro Cunha, e diz alguma coisa ao nosso estudo da noite de hoje. Tá? Muito bonito. Bom, vamos lá, Elisa? Podemos? Então, o estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós estamos no óbolo da viúva, no item 5. Estando Jesus sentado defronte ao gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava-lhe o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 moedas
do valor de 10 centavos cada uma, 2 pequenas moedas. Clamando então, seus discípulos, disse-lhes: em verdade, só um minutinho. Aqui a Cristina fala no microfone andando pela casa, entendeu? Vou voltar assim. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe falta, deu mesmo tudo que tinha para seu sustento. Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Essa questão aí da viúva é um dos maiores exemplos que nós temos na palavra assim, caridade, né? No caso aí, no lance da caridade material. Aparentemente é somente a caridade material. Ela dá 2 moedinhas, né? Mas, né, o que chamou a atenção de Jesus foi justamente, tá, o que ela faz na questão de o que ele fala no final, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Ou seja, ela preocupada com os outros, foi deveras, realmente, aquela palavrinha famosa, generosidade, generosa. Que é o que ele fala antes aqui também, ser generoso com aquilo que está sobrando é melhor do que não fazer nada, mas ela não. Ela deu o que realmente tinha, ou seja, aquela doação, aquela dádiva, devia estar impregnada dos sentimentos dela. Isso chamou demais a atenção de Jesus. E outra palavrinha que a gente pode olhar aqui é o desprendimento dela, né? Tem aquela propaganda, desapega, né? Não, LX. Desapega, Elisa, desapega, Claudinha, desapega, tá? Esse desprendimento, essa é a grande lição, a generosidade e o desprendimento. Porque ela realmente... Oi? Desapego Roberto também. Pois é. Ela, em momento algum, ela pensou em si, ela pensou somente no outro. Ela não pensou, puxa vida, isso pode me fazer falta semana que vem, né, para o meu sustento, para a minha alimentação. Ela demonstrou um ato de fé, né, que por isso que nós não temos ideia da fé, da fidelidade, do sentimento forte, da certeza de Deus que ela demonstrou aí. Esse ensinamento que Jesus tenta passar para nós, né, que nós temos que entender. Né, o desapego, o desprendimento e a generosidade. Né, depois que nós damos, é um outro problema sério. Né? Eu sempre falo, até aqui em casa, brinco, né? A pessoa dá uma coisa e depois vem saber se a outra pessoa gostou, agradeceu. Não tem nada a ver, deu, acabou, não é mais seu. Nós só damos o que é nosso. Então, se eu dou e fica ainda naquele negócio, gostou, não gostou, não, cadê o desprendimento? Cadê o desapego? Já contei da história aqui do pessoa que foi fazer uma visita e deu uma camisa de seda lá para uma família, e passado uns meses, um mês, sei lá, voltou lá de novo, estava a camisa de seda, virou pano de chão. A pessoa ficou, né, chateada. Por quê? Não teve esse sentimento de desapego, de desprendimento. Não era mais... Tem que botar-se fogo. O problema não era mais dele, não era mais dele a roupa. Né? Então, é para nós pensarmos muito nisso aí. Né? E, observando ela, uma perguntinha para todos nós assim: o que é que eu posso hoje, né,
dar com desprendimento. O que é que eu posso fazer com o desprendimento? Eles vão falar aqui do dinheiro, aqui, né? Falta de recursos e tal. Mas o que é que eu posso? Cada um de nós. Essa é uma pergunta bem, né, para cada um de nós, uma hora qualquer aí, dar uma raciocinada nisso. Porque o evangelho não é para exportação, é para importação, né? Não é por esporte, importa. Vamos importar. O que é que eu realmente, como eu me sinto nessa questão da generosidade, do desapego, do desprendimento? Isso é muito importante. A gente, de vez em quando, dá uma... A gente fala tanto em caridade, a doutrina espírita fala o tempo todo em caridade, fora da caridade não há salvação. Então, vamos nós aproveitar o óvulo da viúva para dar meditar e fazer uma reciclagem. Eu preciso da reciclagem. Talvez alguns de vocês não precisem. Eu preciso. É onde realmente eu estou, né? Acho que a gente precisa de reciclagem até a hora que a gente desencarne. Eu acho que depois a gente vai para outro tipo de reciclagem. Sim, a gente precisa de reciclagem a todo momento. A gente precisa estar sempre pensando diferente, agindo diferente, participando diferente. Não tem ninguém aqui que não precise de reciclagem, né, seu Roberto? Todos nós precisamos. Não tem ninguém. Todos nós. Ele disse assim, eu preciso, não sei se vocês precisam. Estou dizendo, todo mundo precisa de reciclagem. Todo mundo precisa. Uma vez eu fui falar que nós éramos crianças espirituais, arrumei um problema. Agora eu voto só eu. Tiro vocês do rolo. Ai, imaturos. Putz, meu amigo, você falou para infantis espirituais. Você não falou para adultos, você falou para infantis. É por isso que eles não concordaram. Pois é. Tem uma fase que a criança quer ser adulto, quer brincar de adulto. Não. Criança adora brincar de adulto, calçar o sapato da mãe, pegar a bolsa, quer ser adulto. Aí quando é adulto, quer virar criança. Quando chega na fase de adulto, quer voltar a ser criança. Eu quero. Brincadeira de criança, como é bom, né? Tem uma música, eu não sei se é da Kel Smith, que diz assim, que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Nossa, quanta poesia, hein? Nossa Senhora. É a música. A música é bonita, a música. Depois eu mando para você. Ela começa assim, era uma vez. Você nunca ouviu, não? Tempo em que a gente... Começa a contar tudo que a gente fazia quando era criança. Se eu ouvir, talvez eu me lembre, né? Depois entra nesse refrão, que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Eu acho que é da Adriana Calcanhoto, né? Não é da Adriana Calcanhoto. Não é. É de uma cantora nova. Eu já ouvi essa música. Do Titãs não é. Uma cantora nova. Não é do Titãs também, não. Descobri. Bom, então vamos lá, Elis. Depois tu passa pra gente, que eu fiquei curioso. Tá. Vamos para o item 6, né? Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. É o que está falando aí. Em alguns, ser sincero. Porque nós conhecemos, aqui tem uma historinha do irmão X que eu me amarro, do cara que estava fazendo palestra pediram ele para fazer uma palestra lá no Centro Espírita, era num sábado à tarde, né? E o que acontece? Pediram para ele falar sobre o tema dinheiro. E ele fez uma palestra, né?
falando muito sobre dinheiro, que o dinheiro era perigoso, que o dinheiro isso, que o dinheiro aquilo, né? E falou todos os problemas do dinheiro. E quando ele estava se já acabando a palestra, o telefone do centro tocou, alguém foi lá e falou, olha, você pode parar um pouquinho a palestra, deixa que fulano te substitui, que é tua esposa, falando da urgência, que um parente teu está desencarnando agora e quer falar contigo. Aí ele foi correr no telefone, a esposa, sabe aquele tio lá do Mato Grosso? Ah, ele está desencarnando agora. E quer que você pegue um avião agora, que ele é muito rico, ele paga a viagem, frete avião, mas vá para o Mato Grosso agora, nós, né, a família, ele está legal. E ele pediu desculpa ao pessoal e foi embora. Depois de muito falar mal do dinheiro, né, foi embora. Só que chegando lá, o tio, ele era sobrinho único desse tio, e o tio tinha, tipo assim, 50 mil cabeças de gado, um monte de coisa, né? E até hoje ele não voltou no centro para terminar a palestra sobre o dinheiro, tá? Ele... o dinheiro na mão dos outros é ruim, na mão dele se tornou bom. E é isso aí, de repente, na palestra dele, estava falando isso. Se eu tenho dinheiro, eu vou ajudar. Se eu tenho dinheiro, eu vou fazer isso. Vou reformar o asilo, reformar o orfanato, ajudar o hospital. E realmente, quando chega a ter o dinheiro, né, 90%, infelizmente, esquece disso. O máximo que faz é, de vez em quando, uma doaçãozinha, né? Fala, Sérgio. Aquela frasezinha, o homem só é caridoso até a véspera da sorte grande. É. Por aí. Quando ganha a sorte grande, deixa de ser que aí caridoso. a pessoa fica assim, se eu ganhar, eu vou fazer não sei o quê. Se eu ganhar, eu vou ajudar não sei quantas pessoas. Se eu ganhar, vou dar não sei quantas cesta básica. Aí quando ganha, a pessoa desaparece. Tem até os que não, que se tornam filantropos assim mesmo. Mas tem sempre a ovelha perdida. O ideal é até não prometer nada. Não prometa nada. Para não se comprometer depois. Exatamente. Né? Evitar as palavras inúteis. Exatamente, né? Mas é isso aí. Vamos lá, Inês. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Opa, hein? Eu com dinheiro aí, será que eu estou nessa? Agora que eu curti bastante, sobrou isso, vou dar para os pobres. Não. O cara quer proporcionar alguns gozos a mais para ele, né? Para usufruir de tudo, e o que resta sobrou. É aquele cara que dava os restos para o pobre, era o Lázaro. Lázaro. O pobre era o Lázaro. Eu estava tentando lembrar o nome do rico. É o rico. Era o rico. Eu queria lembrar o nome do rico. A gente não sabe o nome do rico, era só que era rico. Não, só sabe que era rico. Então, tinha na televisão um quadro que era interessante, que se chamava O Primo Rico. Pobre. O primo pobre era rico. Né? Aquele negocinho à toa que sobrava, não é para você. O primo pobre ainda reclamava, puxa vida, não é isso aí, né? E era engraçado, mas era uma forma de uma crítica, exatamente isso que está aqui. Daquilo que sobra, não tem graça nenhuma, você não está fazendo nada demais. Era melhor que não dar nada, mas você podia ser condescendente com as pessoas e dar para elas o que está te sobrando também, né? O que está te sobrando, não, o que você está usufruindo também. Né? A menina que trabalha aqui em casa, não tem nada muito a ver com isso, mas ela fala para mim que ela vai em algumas casas fazer faxina, tem algumas pessoas que sondam, que ela acaba nem indo às vezes. E a pessoa pergunta para ela se ela leva a comida dela de casa. Pergunta para ela isso. Eu falo, caraca, dá um prato de comida para uma pessoa.
que está trabalhando para você, para a tua higiene. Pelo amor de Sim, Deus. Não, assim, eu encaro como uma pessoa, tá? Ela tá fazendo o serviço para mim. Ela vai receber pelo serviço, mas ela é uma companheira para mim. Porque se eu não tiver ela, eu tô perdida. Entendeu? E eu falei assim, cara, de onde como eu poderia olhar para você de cabeça erguida se eu fazia 10 quentinhas, 6 quentinhas, 4 quentinhas para distribuir para quem eu nem sei quem era, e você que está aqui, que é uma parceira, eu dizia para você, ó, traz comida de casa. Ela come tudo que eu como, cara. Eu nunca disse para ela, você só vai comer o que sobrar. Não, a gente come junto. Entendeu? Ela é minha companheira. E aí as pessoas dizem isso para ela, você traz a sua comida de casa? Eu falei, cara, eu não acredito nisso. mas é verdade. Daqui a pouquinho vou pedir para você levar água também, né? É verdade, Elisa. Às vezes vem alguém aqui em casa fazer algum concerto, acontece isso. Quando chega na hora do almoço, que tem almoço, a pessoa fica assim com o olho arregalado. Ah, só não quer que eu vá na rua comer uma quentinha? Não, tem almoço aí, né? Mas a gente dá almoço, né? E eles comem, satisfeitos. Por quê? É uma forma até de agradar a pessoa. A pessoa está ali, tudo bem que está cobrando, mas, poxa, é melhor ter como amigo que como inimigo, né? Toda vez que precisar, não, é um mínimo de agrado isso aí. Não é um óbolo da viúva dar um prato de comida. Não, Uma eu coisa... acho que assim, não é que a comida esteja sobrando e você esteja dando o resto, porque eu boto ela para comer junto comigo, a gente tira comida junto, no mesmo horário, a gente come junto. Entendeu? Ela só não gosta de comer junto quando tá o Nelson e a Cristina, mas quando eu tô sozinha, ela come junto comigo. Entendeu? Mas você vê que tem pessoas que têm uma mente tão... Coisa que eu tô falando para você, qualquer dia vão pedir para levar água também de casa, porque vai gastar água da casa, porra. E no banheiro do botequim lá da esquina. Pois é. Você vê como é que são as coisas? É estranho, o ser humano é muito estranho, né? Depois pode ir lá para o centro espírita, para a igreja rezar, né? Pois Esse que é o pior. Aí depois pergunta por que a minha vida é assim? Por que a minha vida é assim? Entendeu? É estranho. Eu acho assim, o ser humano já devia estar se comportando assim, um tiquinho melhor. Vamos dizer assim, não precisa nem ser muito. Um tiquinho melhor. De você atender e ajudar as pessoas sem ficar reparando, ele nem comeu, ele largou, entendeu? Esses comentários que a gente escuta às vezes, a pessoa, às vezes você escuta uns comentários que você pensa assim, cara, não adianta nem eu falar com essa pessoa. Vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro. Entendeu? Que ela está dando o que ela tinha, que pode ser considerado o que estava sobrando, e depois ela ainda está criticando que a pessoa não fez o bom uso que ela achava. Não, nem é o bom uso, né? É o uso que ela achava que a pessoa tinha que fazer. A camisa de seda aí. Pois é. Então, por aí você vê como é estranho o ser humano. Então falaram de desprendimento, né? Que nós não temos, né? A gente dá na intenção que a pessoa vai fazer o que nós achamos. Exatamente. O que passa na cabeça da outra pessoa, a partir do momento dei, acabou. É problema, né, de quem ganhou. Nós Até a passamos a comida. bola. Até a comida eu dei. Eu fiz a minha parte. Eu pensei assim, tu tá com fome, eu vou te dar comida. Se ele não comeu, azar o dele. Quem vai ficar com fome é ele, não sou eu, entendeu? Eu quis ajudar. Aí ele pega a ajuda e usa como ele quiser. Exatamente. Alguém quer falar alguma coisa? Para deixar de ser um dueto aqui? Ô, Fernando, quantas vezes nós ouvimos na distribuição da quentinha, Deus te abençoe por essa quentinha, né? Quantas vezes nós ouvimos isso? É verdade. Graças As pessoas a Deus, né? agradecidas mesmo pela quentinha que estava recebendo. Eu digo graças a Deus nem só porque elas estavam agradecidas, porque nós conseguimos cumprir o nosso objetivo. Entendeu? A nossa intenção, a gente alcançou a intenção de favorecer aquela pessoa, sabe? Quem E aí
Fala. Quem está agora fazendo esse trabalho, às quartas-feiras, inclusive, eu até falei para ele, se tu mudar para terça ou quinta, eu te ajudo. É o Roberto, tá? Ele está distribuindo somente no Centro da Penha. Agora que ele começou indo em Bom Sucesso, não sei onde, acho que não deu muito certo. E ele falou que está fazendo 200 e poucas quentinhas por semana, tá? É muita gente. Quando ele chega, não fica mais que 30, 40 minutos, não. É uma fila enorme, né? Ali mais ou menos onde era o HSBC que está distribuindo, né? Em frente ali àquela cabine da PM, né? Diz que ele chega, o pessoal já vai se organizando. É muita quentinha, viu? 200 e pouco, 220, 240, né? E o negócio não deve estar muito legal na rua, né? É. Bom, ainda O bem que ele negócio não está está legal fazendo. em lugar nenhum. É verdade. Bom, vamos lá? Vamos. Não haverá quem desejando fazer, já li isso, esta segunda intenção, que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os prescrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Olha só aí o que está falando, da verdadeira caridade. A fala da caridade na salvação. Né? É quando nós realmente não vamos falar, né, que pensa totalmente nos outros, mas pensar em si, mas pelo menos pensa mesmo nos outros, né? Porque o coração tem que estar junto com o que a gente faz. E nem sempre o coração está. É bom fazer, mesmo que seja pela razão. Tudo bem, né? Melhor do que não fazer nada. Pior, não fazer nada. Mas, às vezes, a pessoa que está fazendo pela razão está achando que está fazendo grandes coisas. Não. Ontem uma coisa até interessante. Eu liguei a televisão à tarde, eu não sou muito de ver televisão, mas... E estava passando um filme num canal que eu nem sei se qual é, eu sei que é um canal católico, que pega aqui em casa. Não sei se já ouviram falar de Felipe Neri. O nome do Não. filme é Felipe Neri, como é que ele fala? É o nome Eu Prefiro o Paraíso. Felipe Neri, Eu Prefiro o Paraíso. Eu também nunca tinha ouvido falar, é um santo da Igreja Católica. E o cara, olha só, ele era bom demais. Ele era bom demais. E ele começa a vida monástica dele aos 35 anos de idade. E ele adorava adotar crianças assim de perdidas e criá-las. Uns se casavam, outros viravam padre. Eu sei que eles criavam as crianças. Foram várias, né? Como é que fala? Várias gerações. E mostrou, né, a vida dele, uma das gerações que mais... Eu sei que ele estava fazendo muita caridade, muita bondade. Era só o que ele fazia. Era um São Francisco na vida. E entrou o Papa que começou a Inquisição. Entrou. Olha só. E chamou um outro lá que era durinho, duro, e falou: ó, a igreja está uma bagunça, vamos acabar com tudo isso que tem aqui, negócio de venda de indulto de pecado, simonia, negócio acabou. Aí vamos ter que botar uma linha dura para consertar todo mundo. Foi aí que começa a Inquisição. E esse cara tinha inveja desse Felipe, começou a persegui-lo, botou um espião lá dentro, né? Botou não. Um dos rapazes que o Felipe criou era muito ambicioso e eles descobriu isso né? E vai. Bom, o que é que eu estou falando isso? No final do filme, que o filme é longo, é lindo, botam uma bacia do lado, tá? Em alguns retalhos de pano para assistir. Tem na internet, Felipe de Nero, Eu Prefiro o Paraíso, é o nome do filme. Ele, no final, o Papa soube que ele estava pegando dinheiro que era doado à igreja para reformar a igreja, botar a santa, aqueles negócios todos. E falaram para o Papa que a igreja estava um lixo, um verdadeiro lixo. Aí tinha ajudado umas pessoas lá, as pessoas resolveram ajudar e conseguiram dar uma mini reforma na igreja. E o Papa falou: dia tal, eu vou lá te visitar e quero ver essa igreja. Que era para pegar ele mesmo e ser julgado, e já viu o final dele. Né? Só que o Papa chegou, mandou avisar: eu não vou tal dia, eu vou uma semana antes. Quer dizer, ainda estavam reformando a igreja. Mas correram, conseguiram
colocar, e o Papa entrou e começou a olhar aquela gente pobre dentro da igreja, aquela gente paupérrima mesmo, né? E já ficou meio assim. Aí ele falou, Felipe Nélio, fale tudo que você tem que falar para se defender. Já foram mesmo para julgar, né? Para acabar com ele. Ele olhou para o Papa, pensou e foi muito inspirado, né? Ele fala mais ou menos isso, né? Eu sei que existem várias maneiras de ser cristão. Eu escolhi a caridade. Nossa, o Papa balançou, gente. O Papa balançou, olhou para um lado, olhou para o outro. Foi muito bonito esse final do filme, muito bonito, né? Aí o Papa praticamente assim pediu perdão a ele praticamente, né? E deixou ele livre, né? O que ele fez, o trabalho dele era tão, né, grande, um trabalho simples. Ele não tinha dinheiro para dar, ele não tinha bens para dar, mas durante o filme a gente vê que ele era um homem santo. E tem as frases que ele fala durante o filme que são frases belíssimas, belíssimas, né? Muitos querem o pecado, mas eu prefiro o paraíso. Ele falava esses chavões, né, durante o filme, muito bonito mesmo. Tem muito a ver com isso aí. Ele era o representante dessa viúva, o óvulo da viúva. Aí tinha uma mediunidade muito legal, que ele era muito inspirado. Isso que foi muito bonito no filme mesmo. Tá aí, né? Final de semana, quando tiver nada a fazer, internet, tá? Felipe Nélio, O Paraíso. Eu prefiro o Paraíso. Okay? Então, é essa caridade. Ele se dava, ele não pensava nele. E acontecia algumas coisas erradas de vez em quando no filme, que ele pedia perdão a Deus, a Jesus, e àquela pessoa que às vezes errava, ele falava, fui eu que sem querer, né, fiz errar, eu que estou errado, quando quis te ajudei de forma errada. Ele se sentia até às vezes mal quando ele via alguém, né, fazer algo errado, porque será que eu impressionei muito? Gente, muito bonito mesmo. Fizeram um filme legal. Aquele homem existe, que é um centro da Igreja Católica, né? Ele é registrado, que é da época da micropresença, mais ou menos, o filme, tá? É quando começa a Inquisição, e o nosso querido Allan Kardec, na roupagem de Ian Ruiz, né? Foi um dos primeiros, né? Ian Ruiz é o João Pato, né? Foi o primeiro pato a ser assado pelas fogueiras da Inquisição, né? Bom, é isso aí. Alguém quer comentar algo? O seu Roberto está com dificuldades lá, ele está entrando e saindo. Eu estou aqui, estou olhando aqui. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensacha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças e etc. Eu estou esperando aquele meu tio que eu falei lá do Mato Grosso, né? Alguém me ligar, corre para cá para receber a herança. Não, infelizmente nós pensamos assim mesmo, se eu tivesse bem financeiramente, ia ajudar fulano, ia ajudar ciclano. Não, ajuda de outras formas, né? Um bom conselho, uma opinião, não. Algo que a gente realmente possa dar de nós. Isso é muito interessante, isso é nosso. Né? Vamos dar de nós. Né? Prima, está muito calada, prima. Quer que eu... Eu estou ouvindo, primo. Viu? Evangelho diz tudo que a gente precisa ouvir. É reflexão pura. Não precisa nem de comentário. Vamos lá, Elisa. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução
de tais objetivos. Quer dizer, dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos. Porque quando a gente está pedindo algo, logicamente nós temos os amigos espirituais que estão ali para nos ajudar, né? E com certeza, o que nós pedimos, eles sabem as nossas verdadeiras intenções. Conhece-nos a fundo, sabe o que passa lá dentro. Né? E aí o que ele pergunta aqui, né? Que de ver. E isso também que você falou ainda há pouco, Elis, do negócio é no livro dos médios, né? É isso aí que tem a ver, né, de fazer o... Como é que se fala? Para crescer cabelo aí, a poção mágica, pedir aos... Para E a gente acaba crescer cabelo. Pois é, depois passa para mim, seu Roberto. Então a gente acaba caindo nesses erros bem primários. Se o espírito tal me ajudar a achar uma pepita de ouro, um tesouro, ou ganhar na loteria, eu prometo, olha só. Né? E os espíritos estão preocupados com isso. Eu conheço pessoas que falam, hoje eu rezei muito, eu sabia que ia fazer um bom negócio hoje e fiz. Eu fico pensando, ai meu Deus, eu não posso falar nada, não posso. A gente não pode ficar na rua, que vai se tornar antipático, chato, né? Pessimista. Aí eu penso comigo, meu Deus, quem será que ajudou ele a conquistar isso, a conseguir isso? Não é essa a grande realidade. E pode ser conosco também. A gente está querendo as coisas do mundo. Não são os espíritos puros que vão nos ajudar. Não são os espíritos que gostam das coisas do mundo. É por isso que fala no final daquela nota que eu estava lendo para você, do tingir o cabelo, mas no final fala exatamente isso, que não pode se fiar completamente no ensinamento dos espíritos, porque tem um limite também, né? A gente, às vezes, não pode dar um crédito total para aquela informação. E as pessoas ficam muito preocupadas de receber o auxílio para tudo. E não é bem por aí, né? Que o mais importante dos espíritos, na verdade, não é conversar com a gente e fornecer auxílio. Os ensinamentos vieram para nos modificar, para nos informar que a gente estava indo no caminho errado, que a gente precisa mudar o mais rápido possível. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado, todos nós, porque pode se tornar assim, tipo uma bengala, né? Achar que os espíritos vão resolver tudo. Sim. E não vai. Nós temos que andar com nossas pernas. Né? Às vezes, quando as pessoas entram para o espiritismo, começam a frequentar, né, o espiritismo, elas começam com esse pensamento. E às vezes até depois de muito tempo, continuam pensando desse jeito. Mas deve se decepcionar, né? Exatamente. Não é bem assim que a banda toca. Aqui diz assim, ó, certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. E aquilo que está escrito no livro dos médiuns, naquele negócio que eu li. Aqui, ó, bem aqui no finalzinho, quer ver? Aqui, ó, tá aqui bem aqui assim. Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, nada conseguiram senão processos mais ou menos ridículos, quer dizer, tentar coisas assim, conseguir coisas através dos espíritos que... Então, o mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios da origem das coisas. Alguns deles têm sobre essas matérias seus sistemas e não valem mais do que os dos homens, e aos quais é prudente não dar acolhida, senão com a maior reserva. Então, nós estamos, em certas situações, nós estamos no mesmo patamar.
E a gente acha que não, tem que pedir conselho, tem que pedir opinião, tem que pedir ajuda. A gente pede ajuda, sim, mas não nesse sentido. E hoje em dia está muito isso aí, né? O pessoal está muito preocupado com essa, mesmo que não sabe, não tenha assim, esse conhecimento sobre essa mudança planetária, o fim dos tempos. Acho que o fim dos tempos é de outra forma. Está havendo muita informação desencontrada, usa o nome né, até do Chico Xavier, do Dr. Bezerra. Está vindo muitos médios recebendo espíritos aí, né? Jesus. Eu pensei que agora está tão fácil receber Jesus agora. Maria Santíssima. Eu vi um médium, eu achei muito interessante o que ele estava falando. Mas daí, até 15 minutos da palestra, do que ele falou, aliás, incorporado, foi um negócio mesmo. Eu disse, caramba, esse cara é bom. Aí começou, olha, gente, aquela pitadinha dos venenos em cima do que o Espírito tinha falado. Né? Hoje nós estamos realmente, né, muitos sistemas estão sendo criados porque tem muita gente querendo saber através assim, da informação dos espíritos. E os espíritos, a maioria deles, estão no mesmo nível que nós, talvez um pouquinho melhor, mas os que estão um pouquinho melhor não vêm trazer informações tão assim, né, que eles não têm essas informações também, né, diferentes, melhores informações. Né? Eles vêm aqui porque a gente vê um doutor Bezerra, vem para a gente trazer uma mensagem para a gente confortadora. Confie, Jesus está no leme, não é isso? Se cuide, se melhore, lute por isso, lute por aquilo. São essas informações dos espíritos que estão num patamar bem superior a gente. Agora, o livro dos espíritos... Eu acho que eles não querem dar informações que alimentem essas ilusões, né? Essas coisas que a gente coloca na cabeça e que a gente embarca e vai em frente. Né? Porque quem disse que os espíritos iam dar esse tipo de instrução que fosse ajudar a gente a ganhar na loteria? Quem disse que os espíritos iam levar a gente para o caminho de descobrir a tinta, de pintar o cabelo, de fazer o cabelo crescer? O homem está aprendendo aos poucos a fazer essas coisas, né? Quanto tempo demorou para surgir a primeira tinta, que era tóxica para chuchu, a chegar ao ponto de hoje ter tinta sem amônia? Isso levou muito tempo, muito estudo, entendeu? Então você vê por aí... Só amônia, então. Mas agora tem um remédio para Covid também. Você vê por aí que os homens recebem intuição de algumas coisas, mas têm a capacidade de levar a termo a ideia, pelo conhecimento que vão adquirindo ao longo do tempo, com auxílio, é claro, dos espíritos e algumas coisas que precisa de um ponto culminante da ideia que às vezes eles não têm. Elisa, vamos ler no Livro dos Espíritos, pergunta 104. Tá. Terceira ordem, espírito imperfeito. Não é pergunta, tá? É item 104. É item tá? 104. Livros dos Espíritos estão na escala espírita, onde Kardec fez uma escala, conforme ele fala, nada de absoluto, só para a gente ter uma noção. E olha só, quem está nos atendendo hoje, quem procura hoje espíritos para saber do futuro, do que vai acontecer, do que está acontecendo, geralmente está sendo atendido por esses espíritos aqui, da terceira ordem, do item 104. Quem tiver com o livro dos espíritos aí, abre, que é bom ler junto com a gente, tá? Lá atrás, na 101, tá? Terceira ordem, espíritos imperfeitos. 104. Peraí. 104 é a oitava classe. Espíritos sábios. É isso mesmo? Já está lá no médio, no médio não, no ensino básico, no final, né? Tá perto de chegar no médio. Vamos lá. Tá, e tem 104. Oitava classe. Espíritos pseudo-sábios. O que é que vai falar aí? Dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem.
tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista. A linguagem deles apresenta um chumbo de serenidade. Que chumbo! Apresenta um cunho de serenidade. Onde eu tirei chumbo? De natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Então, como é que esse espírito começa? Começa a mensagem, olha, aqui é o doutor Afrânio, tá? Ouviu falar para vocês aqui sobre o que nós estamos passando no momento. Pega umas obras de Kardec, dá uma olhada primeiro, do Chico, e começa a deslizar. Aí, daqui a pouco, começa a botar as opiniões. Quem está vendo, pô, o cara é fera, o cara sabe. Começa a jogar as opiniões particulares, pessoais, no meio, onde Kardec aqui fala sobre essa questão do... Né? Eu fechei o livro, está aqui. É só o que ele fala aqui, né? Em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. Então, tá? Eles aprenderam muita coisa, mas preconceitos, aquelas ideias ainda bem mundanas, digamos assim, eles, como diz o Jorge, né? Os pitacos que ele vai jogar no meio da boa informação, modifica tudo. E se a pessoa não estudou, não se preparou para ouvir aquilo, é a maionese, escorrega, vai embora. Gente, eu abro a internet, está demais o negócio. Está demais. Ele bota os conceitos arraigados pessoais dele nas informações que deveriam ser informações imparciais, mais imparciais. Né? Isso, e está demais. Agora é tanta coisa espírita na internet que a gente agora tem que olhar o que é joio e o que é trigo. Tá? Tem que olhar mesmo, prestar atenção, porque eles sabem se expressar. Eles sabem realmente colocar a ideia e depois vai jogando as suas farpinhas no meio. Esses espíritos, não é um só. Tem muitos espíritos, muitos médios, que infelizmente se dizem espíritas, mas nunca se preocuparam em estudar o livro dos médios, estudar as obras, além do Kardec e do Chico, do Divaldo, sobre mediunidade, a Dona Ivone Pereira, que é um grande exemplo de médium para todos nós, né? Não se preocuparam. Então, dentro do que eles sabem, eles estão fazendo até um bem para a humanidade, mas não estão. Então, vamos prestar bem atenção nisso, né? Talvez essa informação seja uma caridade. Eu estou ouvindo cada uma. Bom, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Por favor. O silêncio às vezes... Senhor Roberto conseguiu ficar agora? Consegui. Você sabe como é que eu consegui ficar? Está me ouvindo? Não. Então. Eu consegui ficar com o celular todo apagado. Só o som, sem imagem. Só o som? Eu consegui entrar com ele todo apagado, aí é que eu consegui manter. Você está metendo pelo celular, não pelo computador. Eu estou mexendo, eu estou pelo celular. Tá. Mas me perdi, passei algum tempo sem poder ouvir, então não sei o que comentar. Vamos em frente. O comentário desse comentário foi em cima desse lance, está lá embaixo. O Livro dos Médios, segunda parte, 294, 295. A Elisa, 295. A Elisa não leu aqui agora, só comentou o que está lá e nós aproveitamos para completar o comentário que está escrito lá. Certo, né? certo. Ela só leu 2 linhazinhas lá, não entrou a fundo não, mas deu para a gente entender o que Kardec está colocando aqui. Vamos lá? Vamos. Deixa a moto passar.
Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se. Peraí, deixa eu começar. Cara, isso aqui agora tá ficando difícil. Acho que vou ter que me mudar. É moto passando de 5 segundos. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam. Lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de alguma coisa. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Olha só que coisa interessante aí, né? No entanto, nós podemos ajudar os outros, principalmente nessa questão material, que não nos sobra, né? E às vezes fica difícil até em outras questões, que às vezes a necessidade daquela pessoa que está ao nosso lado pode ser totalmente material. E a gente fica com aquilo, né, corroendo. Puxa vida, queria tanto ajudar, mas não posso, porque realmente não tenho condições, né? Mas, o que está falando aqui, né? Devem consolar-se da impossibilidade de que se veio de fazer todo o bem que desejariam. Veja bem, de repente, em outra encarnação para trás, nós, deixa eu tirar aqui, até a minha internet também está ruim hoje. Nós tivemos a oportunidade de, né, tínhamos bens, tínhamos situações, uma situação boa, tínhamos possibilidades de fazer o bem, né? Fizemos talvez o mal, talvez nem fizemos o mal, mas reencarnamos e vem conosco aquelas pessoas que nós gostamos, que queremos o bem, e nós não temos essa possibilidade de ajudarmos. Nós tivemos em outra vida, nessa, por algum motivo, nos foi privada. Aí isso é um aprendizado realmente. Dói muito você querer fazer algo e não conseguir, né? Dói demais mesmo. É uma coisa que realmente, né? Mas o que os espíritos estão fazendo aqui? Limite-se, né? Se limite a fazer o que possa. Não é motivo também para a gente entrar em pânico, não. O que eu posso fazer é isso, e vou fazer o que eu posso. Está no meu limite. Né? Ali eu aprendo. Quando eu tiver uma situação melhor, eu vou aprender realmente a utilizar, né, os bens. Fala, seu Alberto. O pior é quando essas pessoas que gostariam de poder fazer mais e não fazem, se revoltam por causa disso, né? Se lamentam, se revoltam, aqui, né? Blasfemam. Eu podia ter, eu quero fazer, não posso. Tem a boa intenção de fazer, não é aquele, se eu tivesse, eu faria. Ele fez dentro das suas possibilidades. Só que a vontade dele é tanta de fazer que, às vezes, ele dá umas certas explosões que vão contra a vontade de Deus. E aí cria uma balança, né? Para ser pesada aquilo que mais pesa a favor e que mais pesa contra, né? Às vezes acontece isso, pode até acontecer isso, haver uma certa revolta, uma certa mágoa, um certo aborrecimento de não poder fazer mais. E aqui diz, faça aquilo que puder, estiver nas condições de fazer. Né? Exatamente. Às vezes nós ficamos chateados, né? Um pai, uma mãe, um filho, né? Ou então assim, a gente, para nosso, não, um parente não, um amigo nosso, mas então, o nosso limite, nós não podemos ir além do nosso limite. Exatamente. Né? Então, é o que eles falam por isso. Mas orar, a gente vai poder orar sempre que não paga nada, vibrar, né? Conversar sempre, poxa, tomara que amanhã essa pessoa esteja em outra situação. Quer dizer, nós temos 1001 formas, né? De uma certa, nós podemos ajudar. Né? Vamos lá, Elisa? Aliás, será só com dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar
inativo, desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Está aí, ó. Aí o que ele vai falar agora? Olha o que vai falar agora. Procure-as. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Isso é verdade, não tem a dúvida. Né? As pessoas preferem fazer esforço inútil. Tem a dúvida. As pessoas são tão estranhas que elas preferem fazer um esforço inútil. Inútil, exatamente. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. É verdade. É uma grande verdade. verdade. As pessoas, às vezes, têm assim, um parente que está internado. Né? E nós sabemos que quando a pessoa está internada, geralmente tem que ter alguém à noite, principalmente, né, para acompanhar, um acompanhamento. Né? E às vezes ficam uma ou duas pessoas se revezando, se matando ali. Eu estou falando uma coisa assim porque eu nunca tinha pensado nisso. Tá? Nunca tinha pensado nisso. E um dia chegou a minha tia e falava: Frango, o meu irmão, né, o que também era meu tio, está muito mal, e eu e o Alexandre, que era o filho dele, meu primo, não estamos mais aguentando. Dá para você, no sábado, ir lá ficar à noite com ele? Eu, tá, dá sim, fui. Gente, não é brincadeira, não. É muito complicado. Tá numa enfermaria do Hospital Getúlio Vargas, uma pessoa que realmente estava na situação dele. Aí eu vi o esforço que ela e o meu primo estavam fazendo para ajudar esse meu tio. Olha, foi uma noite terrível para mim, não nego. Só que eu não pude ajudá-lo de novo. Eu ia falar, sábado que vem eu venho de novo. Né? Durante a semana, para mim, que trabalho é ruim. Mas, infelizmente, ele não foi até o outro sábado. Né? Eu não pude. Porque é uma coisa que eu estou lendo isso agora, me lembrei disso. Né? A gente não pode doar isso, um diazinho no hospital. Né? É uma ajuda de alguma forma. A pessoa dá a confiança àquele que está lá enfermo, né? Está vendo que está sendo, né, protegido de alguma forma. Tá? Eu aprendi vendo isso aqui que está falando aqui, né? Mas é isso aí, já deu a nossa hora. O papo, como sempre, eu acho, está muito bom, né? É um assunto Alguém bom de conversar e da gente ver como a gente falha, né? Aquela páginazinha que você botou vai ficar para a semana que vem? E tinha outra também, eu estava tão cheio de páginas. Eu achei uma página linda naquele livro Espírito da Verdade, chama Oração da Migalha, da Meimei. Fora de série também. Eu achei depois. Semana que vem a gente vê essa página e, de repente, a Oração da Migalha. Que é o que a viúva dá, não é a migalha para gente? Ela deu uma migalha, não é nada. 10 centavos. Tá? E vamos ver o que como essa migalha faz milagres. A oração da migalha fala sobre isso. Tá? Então, a gente parou no item 7. Vou botar aqui, no expropriado. Né? E no filme do Felipe Neri, quando o Papa chega com aquela pompa, aqueles roupões bonitão, né, acho que eles viu, né, o trabalho de Jesus realmente, que era aquele Felipe, né, no meio dos expropriados. Muito bonito o filme, fiquei impressionado. Né? Quando a gente vê uma coisa boa, eu acho que a gente tem que fazer propaganda nisso. Né? Quem quiser ver, dá 1h30 só o filme, vale a pena, né? Alguém mais falou alguma coisa? Claudinha? Oi. Não, eu também gostei de saber desse filme. Vou procurar na internet. Ok. Prima? No YouTube, né? YouTube. A aula foi muito boa de hoje, o estudo.
Prima tá. Está se maquiando. Oi, prima, estou aqui. O que houve? Acho que ela está imobilizada. Olha só, ela está imobilizada. Cheguei. Tá brincando de Índia, aquelas brincadeiras de Índia antigamente, que amarra a pessoa amarrada no toda. poste. Qualquer dia é isso mesmo. Vocês vão me ver.